Tudo isso, você tem em mãos o material que nós preparamos para essa aula de hoje, tá certo? É um mini esboço, é um roteiro, para que você acompanhe o fluxo do nosso pensamento aqui. Nós estamos em nossa 8ª aula, na série de mensagens expositivas, no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje nós vamos estudar aqueles dias sequenciais ao fator Pentecostes. Portanto, o Espírito Santo inaugurou e comissionou a igreja, e agora os discípulos do nosso Redentor estão caminhando enquanto igreja do Senhor, e acontecimentos estão se sucedendo. Hoje nós vamos estudar um grande milagre que foi narrado por Lucas, autor desse documento, e que fora produto da graça do Senhor através da vida de Pedro e João, que eram colunas da igreja de Jerusalém. Esses apóstolos, eles faziam parte do círculo mais íntimo dos discípulos. Eles estavam ao lado de Jesus quando acontecimentos importantes da sua vida e do seu ministério público aconteceram. E naturalmente, após a inauguração e o comissionamento da igreja, alguns dos acontecimentos mais importantes daquela igreja nos dias iniciais também foram permeados pela presença do Pedro e do João, assim como esse milagre do homem coxo do capítulo 3 do livro de Atos. Portanto, por favor, com a sua Bíblia aberta, leia comigo Atos, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós vamos ler com a ajuda do Senhor, nesse primeiro momento, até o verso 10. Vamos lá? Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome, e nós agradecemos a ti, ó Pai, pela maneira tão cara, tão preciosa com que o Senhor tem nos conduzido. Muito obrigado. Tudo aquilo que nós temos vivido enquanto igreja, Senhor, é prova da tua fidelidade, é prova do teu amor. E nós louvamos a ti, ó Pai, por cada experiência gloriosa. Novamente, ó Deus, nós estamos reunidos nesse local público de adoração, com o sincero desejo de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Estamos diante de um capítulo tão precioso da tua santa palavra. De modo que humildemente, ó Pai, nós nos dirigimos a Ti em oração, para que o Senhor se volte para nós e nos conceda luz suficiente para que todas as verdades apresentadas diante de nós aqui sejam apreendidas por nós e devidamente aplicadas no tempo certo. Portanto, nos seja propício, Senhor, e fala conosco para que nós possamos voltar às nossas respectivas realidades com certeza inafastável de que novamente foi a tua doce voz que nós estivemos ouvindo nesse lugar. Esse é o desejo do nosso coração e a nossa oração ante a ti, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos isso. Amém. Muito bem, irmãos, o Senhor sempre nos mostrará qual será o próximo passo. Essa era uma das minhas preocupações quando eu fui ordenado ao Ministério da Palavra. Eu era muito jovem à época e há um culto que é organizado para que você seja apresentado à igreja, de modo que a minha ordenação foi no sábado, e quando eu finalmente voltei para casa, eu lembro que eu deitei na cama para dormir e eu ficava me perguntando assim: amanhã eu vou ser percebido pelos meus irmãos como um pastor, e aí, o que é que eu faço? Qual é o próximo passo? O que é que um pastor faz? Como um pastor se comporta?
Eu quero acreditar que talvez em alguma experiência da sua vida você tenha se perguntado como você agiria no dia seguinte a algo importante que aconteceu na sua vida. De certa forma, é isso o que Lucas nos apresenta. No capítulo anterior, nós vimos que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os discípulos, que eles haviam sido comissionados por Deus para contribuir com a expansão do seu reino e, naturalmente, com a manifestação da sua glória. Tudo estava preparado. A pergunta agora é: qual o próximo passo? O que vem depois? Quando nós realizamos um estudo detido em Atos capítulo 3, nós percebemos que aparentemente a vida dos apóstolos continuou. Eles permaneceram fazendo as mesmas coisas que faziam anteriormente. No caso do capítulo 3, eles retornaram ao templo por volta daqueles mesmos horários para seguir buscando a Deus em oração. Só que enquanto a vida deles seguiam naturalmente, o Espírito Santo se encarregava de fazer com que situações acontecessem para que eles pudessem exercer os dons e os talentos que receberam. Da mesma forma em nossas vidas, irmãos, nós servimos a Deus dentro do nosso cotidiano. Dificilmente algo de espetacular vai acontecer, mas ao longo da nossa caminhada, Deus sempre se encarregará de nos conceder oportunidades para apresentarmos o Evangelho e contribuirmos com a expansão do seu reino, assim como está acontecendo aqui. Portanto, o verso 1 diz que Pedro e João, colunas da igreja de Jerusalém, homens que foram levantados por Deus para capitanear o seu povo, esses apóstolos subiam ao templo para a oração da hora nona. Os discípulos tinham como costume se reunir por pelo menos 3 vezes para orar. Esse costume eles trouxeram do judaísmo. Portanto, eles se reuniam por volta da hora terceira, por volta da hora 10ª e finalmente por volta da hora 9ª. A hora 9ª perfazia o que para nós seria algo em torno de 3 horas da tarde. Portanto, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João subiam ao templo para orar. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Havia ali aquele rapaz, ele estava pedindo esmolas por volta da hora 9ª, a hora 3ª, a hora 10ª ou hora 6ª, já haviam se passado, o dia declinava, caminhávamos para as 3 horas da tarde, os discípulos estavam ali ávidos por orar, por buscarem a presença do Senhor, e observaram um rapaz estrategicamente posicionado à porta do templo. As pessoas naturalmente com o coração um tanto quebrantado, em razão da espiritualidade do ambiente, seriam mais propícias a ofertar uma moeda com aquele homem na entrada do templo. Se ele estivesse em outro lugar, onde as pessoas não estivessem tão inclinadas à espiritualidade, talvez as moedas não estivessem chegando ou não viessem em uma quantidade tão considerável, mas a porta do templo, onde nós nos lembramos de Deus, por vezes o nosso coração se sente mais inclinado. Então ele estava ali, estrategicamente posicionado, quem sabe, esperando receber uma moeda. Provavelmente Pedro e João, ao longo das suas peregrinações ao templo, eles iam diariamente, pelo menos 3 vezes por dia ao templo, já tinham observado aquele homem. Reiteradas vezes, ele estava ali há pelo menos 40 anos. Só que dessa vez, conforme Lucas nos diz, Pedro e João olharam para ele de uma maneira diferente. O verso 3 diz que o homem implorava por ajuda, ele esperava receber algo, até que finalmente Pedro, fitando, e a palavra que Lucas usa para fitar tem a ver com mais do que meramente olhar, é contemplar, é olhar com outros olhos, olhar mais detidamente, fazer uma espécie de análise. O verso 4 diz que Pedro fita-o, juntamente com João, e diz: olhe para nós. Portanto, uma espécie de clima é criado, um ambiente é propiciado. Talvez o paralítico, dentro da sua experiência amarga, de ter que depender de outras pessoas para sobreviver, ao tempo em que Pedro lhe ordenava para olhar para ele,
provavelmente esperava que Pedro, quando muito, entregasse uma soma maior de dinheiro, quem sabe, ao invés de 1 ou 2 moedas, quem sabe 5 ou 6. Talvez aquele homem estivesse com a expectativa de que Pedro lhe rogava para que ele olhasse para ele, para que finalmente ele pudesse contemplar a Pedro dando uma oferta maior. Nós não sabemos. O fato é que o verso 5 diz que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Enquanto isso, irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso estava criando as condições necessárias. Eu quero acreditar que foi o Espírito Santo quem moveu a Pedro para que Pedro tomasse essa decisão tão corajosa. Perceba, nós temos um acontecimento muito importante aqui, que põe em xeque a credibilidade do nosso Deus. As pessoas ainda comentavam acerca daquilo que havia acontecido com os discípulos do Jesus, que havia sido crucificado, mas que segundo seus pregadores havia ressuscitado. Há pouco tempo atrás, eles haviam ouvido barulho semelhante a de um vento impetuoso, que os direcionava até um cenáculo onde costumeiramente os discípulos se encontravam reunidos. E quando as pessoas afluíram até ali, eles viram fenômenos sobrenaturais poderosíssimos. Línguas semelhantes a labaredas de fogo que perfaziam as cabeças de cada um daqueles discípulos. Eles pronunciavam palavras oriundas dos mais variados dialetos espalhados por toda a face do planeta Terra. As pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião do Pentecostes ouviam aqueles homens falar em suas próprias línguas as grandezas de Deus, e aquilo se espalhou por Jerusalém. As pessoas comentavam a respeito do poder sobrenatural extraordinário que os discípulos de Cristo agora compartilhavam. Se Pedro, por exemplo, ao pedir para aquele homem olhar para ele, falhasse naquilo que o Espírito Santo direcionava a fazer, toda a credibilidade da vida e do ministério público do Senhor Jesus cairia por terra, e os discípulos seriam tidos por charlatães, por enganadores. Portanto, quando Pedro, corajosamente, pela primeira vez após o Pentecostes, olha para um homem que precisava desesperadamente de um milagre e pede para que aquele homem olhasse atentamente para ele, Pedro aqui criava um palco, um cenário. Quem seria glorificado? Deus Todo-Poderoso, por meio do doce Espírito Santo? Ou os apóstolos seriam tidos como impostores e o Senhor Jesus teria padecido em vão? Pois bem, o que vem depois? O verso 5 diz que o rapaz olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ora, foi nesse contexto que a presença poderosa do Espírito Santo transformou não apenas a realidade daquele rapaz, transformou também a realidade da igreja em Jerusalém. Porque o que acontece a seguir é extraordinário. O verso 6 diz: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas isso que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Você percebe que experiência preciosa? Que coragem do apóstolo Pedro. Eu creio que o coração dele deveria bater de uma maneira acelerada. O rapaz olhava atentamente para ele. Então Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, diz assim: eu não possuo prata ou ouro. Há uma história, não sei se verídica, as pessoas compartilham, eu já tive a oportunidade de ler em algum local, agora não me ocorre onde, em que Tomás de Aquino estava em determinado local, provavelmente em uma das propriedades da igreja. Uma pessoa se aproximava dele e dizia: vês, Tomás, hoje a igreja não pode mais dizer que não possui prata e ouro. Ao que aparentemente dentro dessa história, Tomás de Aquino respondeu: assim como também a igreja não pode mais dizer levanta-te e anda. Nesse contexto, Pedro não possuía nada do ponto de vista financeiro para entregar àquele homem. Pedro diz: eu não possuo nem prata nem ouro, mas há algo que eu tenho que pode transformar de maneira sem igual a sua vida. Eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que Pedro
tinha, irmãos, é o que nós precisamos ainda hoje: poder de Deus. Poder de Deus. Pedro era um homem repleto do poder de Deus, e nós que somos a igreja do Senhor precisamos nos preocupar com esse poder. É o poder de Deus que nos define enquanto igreja. Sem o poder de Deus, tudo que nós teremos são um prédio, cadeiras, equipamentos e pessoas que se reúnem, mas nós não seremos igreja. É o poder de Deus que nos faz o que nós devemos e precisamos ser. Precisamos do poder de Deus. E nós não podemos nos envergonhar desse poder. Por ocasião do grande avivamento na África do Sul, o pastor que estava à frente daquela comunidade, um homem de Deus, certa vez se reunia com a sua igreja para orar, porque eles estavam precisando de uma visita especial do Senhor. Há pouco eles haviam passado por uma experiência fatídica. Uma jovem moça que se encontrava possuída de um espírito maligno, semelhante ao rapaz gadareno da história do Senhor Jesus, que precisava ser contida por sua mãe e que vivia se machucando. Ela estava toda cortada, ensanguentada, numa condição muito difícil, e a mãe daquela jovem moça chamou o pastor para que ele pudesse orar por ela. O pastor levou junto com ele alguns presbíteros, eles oraram por aquela jovem senhora, e naquela ocasião não aconteceu nada. O pastor, portanto, se viu profundamente envergonhado, a ponto de orar para quem sabe Deus o transferisse de campo, porque ele dizia que não possuía mais condições de olhar para aquelas pessoas. Então ele foi levado por Deus a orar por avivamento, para que Deus lhe visitasse de poder. Eles possuíam estrutura, havia um público que se reunia, havia um aparato para dar condições logísticas ao culto, mas ele sentia carência do poder de Deus. Então eles se reuniram e eles começaram a orar, o pastor, os presbíteros, demais irmãos preciosos da igreja, e ele diz que havia marcado uma reunião específica em um sábado à tarde. A igreja ficava em um prado, havia uma grande planície, próximo haviam quadras de tênis e alguns campos que as pessoas mais abastadas da região usavam para o seu lazer. Ele compartilha que por ocasião daquela reunião de oração em especial, quando os irmãos estavam chegando na igreja, ele viu que no campo de golfe ao lado estava o prefeito e algumas outras autoridades. E ele disse que se viu profundamente envergonhado, pensando assim no seu coração: mas o que é que esses homens vão achar de mim se eu me reunir aqui com esses irmãos e nós começarmos a clamar e a buscar para que Deus derrame poder? Eles vão achar que nós estamos fora de si. Então ele teve uma ideia: fechar as portas da igreja e fechar as janelas para que as pessoas não tivessem acesso ao que estava acontecendo. E ele disse que quando começou a fechar as janelas, ele ouviu claramente no seu coração, como que se o próprio Deus estivesse falando com ele, dizendo: se você fechar essas janelas, eu fico do lado de fora. Você precisa do meu poder ou não precisa? Então o pastor naturalmente respondeu, né? Eu preciso do teu poder, eu preciso desesperadamente do teu poder, Senhor. E Deus, de fato, misericordiosamente concedeu um grandioso avivamento para os nossos irmãos que viviam naquele cenário na África do Sul, e milagres poderosíssimos aconteceram ali. Nós precisamos desse poder para as nossas vidas nos dias atuais, irmãos. Gosto muito quando o pastor Ronaldo Lidório diz: sem o poder de Deus, nada de bom acontece, mas no poder de Deus, qualquer coisa pode acontecer. Pedro toma aquele homem pela mão, levanta-o, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmam. De um salto ele se põe em pé e ele passa a andar, entra com eles no templo saltando. Não poderia ser diferente, não é? Eu também saltaria, eu creio que você saltaria também, nós correríamos de um lado para o outro. Seria uma alegria difícil de conter. Aquele homem se tornou uma espécie de outdoor ambulante, ele era a própria propaganda de si mesmo. Há muitos anos ele pedia esmola à porta do templo, era conhecido de todos que frequentavam aquele lugar, e agora aquelas pessoas de olhos arregalados observavam aquele homem
perfeito em suas pernas, correndo e saltando de um lado para o outro. O verso 9 diz que todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O mesmo ambiente causado para a promoção do primeiro sermão de Pedro, novamente acontece aqui. Assim como aconteceu no Pentecostes, e a multidão estava maravilhada ao ver o poder sobrenatural de Deus em ação, mas sem compreender o que aquilo significava, da mesma forma, quando eles viram aquele homem curado, usando perfeitamente as suas pernas, Lucas nos diz que eles ficaram cheios de admiração e de assombro, mas eles não sabiam concatenar o que estava acontecendo ali. Afinal de contas, o que ocorreu para que esse homem pudesse viver algo tão extraordinário assim? É nesse ponto, irmãos, que nós temos o cenário preparado para a exposição pública das Escrituras. É por isso que um milagre, por mais precioso que seja, e todos nós amamos milagres, todos nós desejamos milagres, é bom que milagres aconteçam, mas milagres não são um fim em si mesmos. Por exemplo, se esse homem, ao ter as suas pernas curadas, não ouvisse o Evangelho, a situação espiritual dele permaneceria inalterada, com a diferença que agora ele seguiria uma vida de condenação eterna, só que agora com as suas próprias pernas. Por mais extraordinário que seja o milagre, ele precisa ser acompanhado da genuína palavra de Deus. É em razão disso que nós aconselhamos vocês a crescerem de maneira equilibrada. Vocês precisam crescer em graça, leia-se em experiências com Deus, vocês precisam ser sensíveis à voz de Deus, ao sobrenatural do Senhor, a esse Deus que é todo-poderoso e ainda realiza milagres, mesmo nos dias atuais, mas ao mesmo tempo vocês também precisam crescer em conhecimento, para que vocês possam equilibrar essas valências na vida de vocês. Se nós tivermos a tendência de crescermos apenas em graça, nós correremos o risco de tornar a nossa vida uma vida mística, espiritualizarmos todas as coisas. Se nós crescermos apenas em conhecimento, nós temos a tendência, quem sabe, nos tornarmos pessoas meticulosas, áridas, que vão ter muita luz na mente, mas pouco calor no coração. O interessante, portanto, é uma vida de equilíbrio. Crescer tanto em graça quanto em conhecimento. E segundo o pai do presbiterianismo, o John Knox, a ponte que liga graça a conhecimento se chama quebrantamento. Quebrantamento. Uma pessoa que cresce em graça, cresce em conhecimento, mas é piedosa, mantém o coração íntegro na presença do Senhor, essa vive o mundo ideal, na minha opinião, né? É muito bom ouvir alguém que é muito inteligente, que é preparado, que é versado, mas que claramente a presença que vive uma atmosfera espiritual em sua vida, é apaixonado por Jesus e demonstra isso não apenas quando leciona ou quando prega, mas sobretudo com a sua vida. Ele demonstra isso no relacionamento com a esposa, ele demonstra isso no relacionamento com os filhos, ele demonstra isso no relacionamento com os demais irmãos da igreja. Ele não tem que dizer para ninguém que estuda e que ora. Você olha para ele, você olha para ela e você claramente distingue isso. Essa pessoa é piedosa, esse irmão, essa irmã é piedoso, é piedosa. O Espírito Santo aparentemente deixa isso muito claro para nós, não é? Para a glória de Deus, para a glória de Deus. Pois bem, o cenário está marcado. O palco está preparado. E agora, o que vem depois? Qual o próximo passo? Bem, o próximo passo é o segundo discurso de Pedro. Você quer saber como os apóstolos de Jesus Cristo pregavam? Você tem alguns exemplos aqui, tanto dos sermões de Pedro, quanto dos sermões do apóstolo Paulo, fontes de recurso extraordinários para o seu crescimento. É bem verdade que tudo que Pedro pronunciou, Lucas não transcreveu literalmente. Os nossos doutrinadores acreditam que tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3, o que nós temos são resumos de tudo que Pedro falou, mas a essência do discurso você encontra aqui.
Então vamos olhar para esse discurso, vamos olhar para esse sermão. Verso 11 diz: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então eles saíram da porta formosa, foram até o pórtico de Salomão, que era uma espécie de cenáculo. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, então aqui começa o sermão: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, diz Pedro, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Uma vez que Pedro prega, aqui termina, digamos, o seu esboço, agora Pedro vai fazer as suas aplicações. Ele era um pregador muito bom. Qual seria a pregação? A aplicação, melhor dizendo. Já que a mensagem foi evangelística, Pedro vai convidar as pessoas a se arrependerem e a crer, né? Verso 19, arrependei-vos. Parece que eu estou vendo, irmãos, Pedro, pregador, sabe, vivo, cheio de paixão. Arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés. Aí Pedro vai amarrar tudo o que ele pregou com algumas citações de Deuteronômio e também de Gênesis, a princípio com Deuteronômio, capítulo 18. O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Essa profecia era muitíssimo conhecida, inclusive ela foi repetida pelo Senhor Jesus. Acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, Pedro agora está ratificando o cânon, não é? Assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, agora uma citação do Gênesis, na tua descendência, capítulo 12, serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado, capítulo 22, perdão, tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Portanto, nós temos o sermão de Pedro, temos também as suas aplicações, você tem um material que recebeu em mãos, então agora você vai para a parte 2 desse material, junto comigo, nós vamos rapidamente analisar o discurso do apóstolo Pedro. Pois bem, o verso 11 diz, agora, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Se no capítulo 2, o que reuniu o povo foi o som semelhante ao de um vento impetuoso, no capítulo 3, o que reuniu o povo foi esse homem correndo. Esse homem corria de um lado para o outro, e nós, seres humanos, nem somos curiosos, né? A gente nem para ver o que está acontecendo. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Todo mundo se reuniu aos pés dos apóstolos. Pedro, que já havia vivido essa experiência há pouco tempo atrás, aproveita a oportunidade. É o que diz o verso 12. À vista disto, ou seja, de
toda aquela multidão reunida e ávida para saber o que estava acontecendo, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, então Pedro agora vai começar a pregar. Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Perceba comigo como a exposição pública das Escrituras é importante. É o principal meio de graça. As pessoas estavam olhando para um poderosíssimo milagre sobrenatural, um fenômeno sem igual. O poder de Deus se manifestando de uma maneira portentosa. E o que as pessoas estavam entendendo? Elas não estavam entendendo nada. No capítulo 2, alguns chegaram a interpretar que os apóstolos e demais discípulos estavam embriagados. Ante um milagre tão extraordinário como a vinda do Espírito Santo, ainda assim as pessoas não entendiam nada. Agora esse rapaz corria e saltava de um lado para o outro. E no lugar de glorificar a Deus, segundo Pedro nos diz no verso 12, na verdade as pessoas estavam na iminência de glorificar aos discípulos. Porque as pessoas estavam olhando para Pedro e para João na iminência de adorá-los, como que se por causa deles é que tudo aquilo estivesse acontecendo. Perceba como a palavra é preciosa. Nos dias atuais, quando nós nos mudamos, saímos de um bairro para outro, ou de uma cidade para outra, não é incomum que nós venhamos a procurar uma igreja que geograficamente falando seja mais próxima da nossa nova residência, porque isso é mais confortável para nós. Aí vem aquele adágio popular que muitos de nós já ouvimos tantas vezes. Você não deve procurar uma igreja que seja mais próxima à sua casa. Você deve procurar uma igreja que esteja mais próxima da palavra, da Bíblia. Você deve ouvir pregadores que lhe desafiem, não apenas intelectualmente, mas que lhe desafiem a se aproximarem mais do Senhor e a estarem mais ávidos por terem um relacionamento com Ele. O ideal, irmãos, e nem sempre nós conseguimos isso porque nós somos seres humanos imperfeitos, mas o ideal, após uma pregação, após um culto solene, é que você volte para casa pensando em que novo livro você vai ler. Rapaz, que pregação extraordinária, muito daquilo que eu vi pela primeira vez, eu preciso aprofundar esse conhecimento, eu preciso ouvir uma outra mensagem a respeito, eu tenho que ir na livraria comprar um bom livro, eu preciso ler mais as Sagradas Escrituras para ter um ponto melhor e dessa forma acompanhar melhor a entrega dos próximos sermões. A pregação, ela precisa contribuir para te fazer crescer. Você precisa encontrar ferramentas no ambiente público de adoração que você frequenta, para que caso você seja o sacerdote da sua casa, você reúna ferramentas para liderar bem sua família. Você precisa frequentar uma igreja, sendo você uma auxiliadora idônea, que lhe desafie a ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. E eu poderia dar N outros exemplos de como você deve preocupar-se em frequentar uma igreja que seja no mínimo bíblica. Porque nós vivemos uma época tão difícil hoje, que até isso é difícil de encontrar, irmãos. Uma igreja, isso soa até contraproducente, não é? Parece uma piada, mas não é. Nós precisamos encontrar uma igreja que seja bíblica. A que ponto nós chegamos? Porque se isso não acontecer, você vai estar correndo um sério risco de desperdiçar a única oportunidade que você tem de fazer a sua jornada valer a pena. E a jornada que eu me refiro é a sua vida. Quantas pessoas, irmãos, eu digo isso muito solenemente, com muito respeito, não estão há 10, 20, 30, 40 anos frequentando determinados ajuntamentos, arraiais, sem terem o prazer de ouvir um bom sermão, serem desafiados a ler um bom livro, a viver uma experiência de fato genuína com o Senhor. E essas pessoas acham que está tudo bem, porque não possuem um ponto para fazer uma simples comparação entre o que é e o que não é. Nós temos vivido um movimento que eu já tenho falado a respeito dele há muitos anos, mas agora está se tornando bem mais claro para inúmeras pessoas, sobretudo para pessoas que não fazem parte do ministério, né? Não são tão preocupadas com isso, por assim dizer. Houve uma época
em que nós nos posicionávamos, sobretudo, por denominação. Então, era comum você fazer parte de uma tradição, seja ela histórica ou pentecostal, e você passava o resto da vida nessa tradição. Então, você fazia parte de uma denominação, e você visitava uma outra igreja, na maioria das vezes da mesma denominação, mudava de cidade, procurava uma igreja daquela denominação da qual você fazia parte, porque nós nos identificávamos até então com a denominação. Mas essa dinâmica mudou. O espírito da nossa época fez com que essa dinâmica mudasse. E as pessoas hoje, pelo menos essa é a minha percepção, há mais pessoas que veem assim, inclusive irmãos que são da nave, do templo, né, pessoas que não são tão ligadas ao ministério da palavra propriamente, que já percebem isso também. Em razão do espírito da nossa época, isso mudou. As pessoas não estão tão afeitas à denominação, mas ao púlpito. As pessoas não dizem mais, eu vou para essa ou para aquela denominação. As pessoas agora dizem, eu vou ouvir o fulano e o Beltrano. Por quê? Por que isso acontece? Em razão da pessoa? É claro que não, irmãos. É lógico que não. Em razão do conceito que aquele púlpito tem. Então, o que era inimaginável há alguns anos atrás, que era uma pessoa sair de uma tradição e ir para uma outra, agora acontece como alguém que sai de uma loja e entra em outra. Por quê? Porque ninguém aguenta se reunir toda semana para ouvir coisa nenhuma. Nós precisamos de alimento, irmãos. E até então nós não temos um bom alimento, com aquele que temos nós vamos nos virando. Mas quando você de repente tem acesso a outro, né? Por que um restaurante se torna favorito para você? É porque o cardápio é ruim? Claro que não, você não vê a hora de chegar o aniversário, né? Para poder ir lá naquele restaurante, porque aquele restaurante é o quê? É muito bom. Agora imagine se você pudesse ir sempre. É isso que as pessoas procuram, irmãos. Não mais a placa, se bem que ela é importante naturalmente, mas o conteúdo. Então não vai ser incomum que as pessoas saiam da nossa denominação e vão para outra denominação em razão de que o púlpito ali é mais forte e vice-versa. E isso vai se tornar cada vez mais claro com o passar dos anos, porque nunca foi maior, pelo menos na minha maneira de ver, a carência de presbíteros que presidem bem, como certa vez disse o apóstolo Paulo a Timóteo, sobretudo aqueles presbíteros que se afadigam à palavra e ao ensino. E para além de tudo isso, nós temos agora as ferramentas tecnológicas que elevam ainda mais o nível. Aqui em Campina Grande nós já temos a Consciência Cristã, que colocam os pastores para estudar, né? Então você passa 6, 7 dias ouvindo aqueles homens que receberam de Deus dons de docência que são extraordinários, para a glória de Deus. Sai todo mundo, né? Cheio de luz na mente, cheio de fogo no coração. Você vem para a sua igreja local. Então, a peteca não pode cair, né, irmãos? Os colegas aqui dos bairros têm que estudar e buscar em Deus forças para oferecer o mínimo de conteúdo para que as ovelhas permaneçam sendo alimentadas. Para além de um evento precioso como a Consciência Cristã, você tem o YouTube. Todos os grandes pregadores do passado e do presente estão ali à distância de um clique. Aí de repente você olha uma exposição pública das Escrituras no canal qualquer do YouTube, aí naturalmente não é que você vai desacreditar o seu pastor, absolutamente, você é crente, não é? Mas no mínimo você fala assim, rapaz, lá na igreja não é assim. Por que na igreja não é assim? Se lá na igreja não é assim, onde é que é? Aí você começa a pesquisar, meu irmão. Daí a pouco as mudanças acontecem. Não é assim, irmãos? Pois bem, preocupe-se com o estado da sua alma eterna. Como é que Pedro organiza o sermão dele? Ele começa do princípio. Situa as pessoas no que diz respeito ao que aconteceu, o homem foi curado. Por que ele foi curado? Por nossa causa? É claro que não. Ele foi curado por causa da fé que ele teve em Jesus. Só que Pedro não vai diretamente até Jesus. Ele cria um contexto. Ele é um pregador expositivo, ele caminha pelas Escrituras.
Então ele vai lá para o princípio, ele encontra um fundamento que é comum a todos os judeus que se encontram ali e inicia a mensagem. Ele diz, verso 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, meus irmãos, todo judeu piedoso orava, iniciando as suas palavras com esses personagens. Eles oravam buscando o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós temos a tríade patriarcal aqui. O Deus de nossos pais, diz Pedro. Quais pais? Abraão, Isaque e Jacó. Glorificou a seu servo Jesus. Aqui nós temos uma clara menção ao servo sofredor. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53. Textos clássicos para todo judeu também. Essa ideia de servo, olha o S maiúsculo, gigante aí. Jesus, o servo sofredor, o que veio perdoar o nosso pecado na cruz. Esse Jesus, vocês traíram e negaram perante Pilatos, quando ele estava decidido a soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Perceba que Pedro está usando o mesmo raciocínio do sermão anterior. No sermão anterior, da mesma forma, Pedro suscita no coração daquelas pessoas que eles eram israelitas, descendentes espirituais de Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 2, verso 22, Pedro diz, varões israelitas, atendei a essas palavras. Então ele diz, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, mesmo que Jesus tenha sido traído, mesmo que Jesus tenha sido vilipendiado, quem estava por trás de tudo isso era Deus, que agia soberanamente. Não eram aquelas pessoas que detinham autoridade sobre Jesus. O próprio Jesus disse, vocês não teriam qualquer autoridade sobre mim se do céu não lhes fosse dada. Ou vocês acham que eu não tenho poder para nesse momento orar ao meu Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos? Ou muitos outros para cuidar de mim? É claro que isso seria possível. Jesus, portanto, foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus. Mas de quem é a culpa pela morte de Jesus? Pedro vai dizer no verso 23 e no verso 24 do capítulo 2, e ele vai repetir novamente no capítulo 3, no verso 13. Pedro diz, mesmo que Jesus tenha sido entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Vós são responsáveis, como vocês mesmos sabem. Olha para o verso 15 do capítulo 3, Pedro diz, dessarte, matastes o autor da vida. Você percebe que Pedro está colocando a responsabilidade no lugar e nas pessoas certas? O que é que Pedro está fazendo aqui? Ele está denunciando o pecado, irmãos. Ele está olhando para grandes autoridades do seu povo que tiveram poder suficiente para matar Jesus, e por isso Pedro negou Jesus 3 vezes, porque houve um tempo que Pedro temia essas pessoas. Mas após o Pentecostes, algo extraordinário aconteceu. Pedro tanto desafia essas autoridades, culpando-as pela morte de Jesus no capítulo 2, assim como ele faz a mesma coisa no capítulo 3. Vocês mataram o autor da vida. Contudo, e aqui vem uma doutrina que é fundamental para nós, final do verso 15, contudo, Deus o ressuscitou dentre os mortos, do que todos nós somos testemunhas. Esse ponto é interessante, irmãos. Esse ponto é interessante. Por quê? Porque toda a missão de um apóstolo é dar testemunho da ressurreição de Jesus. Nós estamos fundamentados na doutrina apostólica porque nós não apenas recebemos essa doutrina como a repassamos. Que doutrina é essa? Que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Organizando o sermão de Pedro, seria mais ou menos o seguinte: primeiro ponto, Pedro liga personagens que eram caros ao coração dos judeus no Antigo Testamento à pessoa de Jesus, para provar que Jesus era o cumprimento da profecia. Em segundo lugar,
Pedro coloca na conta das lideranças, das autoridades do antigo Israel, que Jesus foi morto por conta da vontade deles, e por fim, Pedro deixa claro que aquele Jesus, o Filho de Deus, santo e justo, que aquelas pessoas mataram, ressuscitou. E uma vez que ele ressuscitou, ele prova que é Deus. E pelo fato dele ser Deus, ele possui poder para curar paralíticos, como foi o caso desse homem. Agora Pedro finalmente vai associar o milagre da cura do homem coxo ao nome precioso do Senhor Jesus. Verso 16: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. Em outras palavras, o que Pedro estava querendo dizer era que Jesus estava em pé de igualdade com Deus Todo-Poderoso. Só quem pode, irmãos, curar coxos e fazer com que eles voltem a ter um corpo são e perfeito é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é Deus e estava provado. Qual o próximo passo? Agora Pedro vai assoprar um pouco, né? Mordeu e agora ele vai abrir a porta do céu. São bons pregadores que fazem isso. Bons pregadores, eles denunciam o pecado, mas eles não deixam as pessoas no inferno. Bons pregadores denunciam o pecado com coragem, com intrepidez, mas depois escancaram a porta do céu para que esses pecadores arrependidos possam entrar. É o que acontece aqui. É o que acontece aqui. Olha para o verso 17. Olha como o tom muda. Acho que Pedro agora falou até mais brando. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância. Se eu tivesse lá, eu já dizia, Pedro, foi, eu sabia que era. E agora? E agora? Eu sei que vocês fizeram por ignorância, assim como as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. Veja, o desígnio e a presciência de Deus foi que permitiu que Jesus morresse. O que foi que Deus anunciou por boca de todos os profetas, final do verso 18, que o seu Cristo havia de padecer. Em outras palavras, Deus sempre esteve no controle de tudo. Nos dias atuais nada mudou, Ele permanece no controle da minha vida, assim como Ele permanece também no controle da sua vida. Descanse o seu coração, descanse o seu coração. Deus está no controle de tudo. A aplicação do sermão de Pedro. As pessoas ouviram a respeito do seu pecado, reconhecem que Jesus é Senhor e suficiente Salvador, e possuem agora condições de se arrependerem do seu pecado e se achegar a Ele, visto que eles agiram em ignorância, mas agora eles sabem o que fizeram. E quanto a nós, irmão, o que é que nós devemos fazer para sermos perdoados do nosso pecado? E para finalmente termos comunhão com Deus. Verso 19, devia ser escrito com letras douradas, irmãos. Pedro diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esse é o primeiro ponto, inclusive está aí no material de vocês. Em primeiro lugar, arrependei-vos dos seus pecados. Esse é o primeiro passo para todo aquele que deseja de fato mudar de vida. Reconhecer que precisa desesperadamente de Jesus. Em segundo lugar, uma vez que você se arrependeu dos seus pecados, mude de vida, meu irmão. Mude de vida. É nesse ponto, quando o pecado é reconhecido e confessado, que nós efetivamente provamos para Deus onde se encontra o nosso coração, quando a nossa vida muda. Em primeiro lugar, arrependa-se dos seus pecados, mas em segundo lugar, mude a sua vida. Seja de fato uma pessoa santa, para que você possa experimentar, conforme Pedro nos diz, um tempo de refrigério na presença do Senhor. Aquilo que comumente nós chamamos de primeiro amor, não é? Aqueles dias iniciais, quando nós finalmente reconhecemos a Jesus como Salvador e então a nossa vida muda. E por fim, irmãos, Pedro, ele amarra tudo o que ele ensinou às pessoas até esse ponto,
para que elas tenham certeza, de fato, em quem elas estão depositando toda essa confiança, Pedro amarra tudo o que ele ensinou com algumas passagens das Sagradas Escrituras que eram preciosas ao coração daquelas pessoas. Em Jesus, essas profecias se cumpriram. Primeiro, era necessário que Jesus fosse assunto aos céus. Pedro ensina isso no verso 21. Segundo, todos os profetas, a começar por Samuel, deram testemunho que Jesus é o Filho de Deus, do verso 22 até o verso 24. E finalmente, versos 25 e 26, Jesus ressuscitou dos mortos, diz Pedro, fato do qual eu e os demais apóstolos somos testemunhas. Qual o ponto interessante aqui? É que Pedro não apenas pregava essas verdades, ele acreditava com toda a força do seu coração nelas. E por que é que nós podemos ter essa certeza absoluta, irmãos? Porque ninguém está disposto a entregar a própria vida pelo que duvida. Como os discípulos do Senhor Jesus morreram, à exceção de João. Todos eles foram assassinados, a começar com Tiago. A tradição diz que Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de ponta cabeça. E logo a seguir a sua esposa teve a mesma sorte. Quem está disposto a dar a vida dessa forma tão traumática, tão chocante, em razão de uma dúvida, de uma possibilidade? Ninguém. Porque os apóstolos se doaram ao ponto de todos eles morrerem assim? Porque eles acreditavam com toda a força do coração nessa verdade que eles pregavam. Então Pedro não brincava quando ele dizia: arrependam-se e convertei-vos, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Pois bem, irmãos, nós iniciamos o capítulo 3 nos perguntando a respeito do que mudou na vida dos apóstolos após o Pentecostes. Pois bem, eles passaram apenas a viver dessa forma aqui. Pegava um coxo pela mão, ajudava a levantar, quando o homem estava de pé, já estava curado. Quando eles caminhavam pelas ruas, as pessoas traíam enfermos, doentes, endemoniados, para que mesmo a sombra dos apóstolos tocasse aquelas pessoas. O apóstolo Paulo, atarefado, não tinha condições de visitar todas as pessoas, então eles levavam lenços e aventais. E quando as pessoas tinham contato, não há comunicação de graça por meio de objetos, absolutamente. Deus é soberano, e no contexto do princípio do primeiro século, ele podia fazer isso, e ele o fez. Hoje nós temos um mundo diferente. Há inúmeros missionários que podem e devem ir onde está a necessidade. Nós não temos que mandar lenço, nem avental nenhum. O meu ponto é: viva sob o poder de Deus. Busque esse poder. Clame por ele. E por meio dele que você possa também viver experiências sobrenaturais preciosíssimas na presença do Senhor.